É negra e a maioria aguarda julgamento em meio aos maus tratos do sistema prisional. As audiências de custódia podem evitar prisões desnecessárias, possibilitando o uso de medidas alternativas e mesmo a liberdade de maneira responsável. Precisamos enfrentar o racismo institucional. Liberdade é um direito de todas as pessoas. Uma campanha do GAJOP. Apoio Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundação OUC, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Ai, morena, deixa eu gostar de você. Boêmio, sabe beber. Também tem Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias FM 99.9 e AM 820. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Guiar, estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. Lembrando que o programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua Universitária FM 99.9, com retransmissão pela Universitária AM 820. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/Fora da Curva e também Facebook/Universitária 99.9 e pela página do Marco Zero Conteúdo. Quer ligar pra gente e participar ao vivo? Liga 38 79 55 49. Repetindo, 38 79 55 49. No programa de hoje, queremos saber quem quer calar as rádios comunitárias.
O Serviço de Radiodifusão Comunitária foi criada pela Lei 9.612 de 1998, regulamentado pelo Decreto 2.615 do mesmo ano. Estamos falando de radiodifusão sonora em frequência modulada, FM, de baixa potência, 25 watts e cobertura restrita a um raio de 1 quilômetro a partir da antena transmissora. Podem explorar esse serviço somente associações e fundações comunitárias sem fins lucrativos. As estações devem ter uma programação pluralista, sem qualquer tipo de censura e ser abertas à expressão de toda a população da região atendida. Para debater o assunto com a gente, nós vamos conversar por telefone com a representante da Associação das Rádios Comunitárias e Livres de Pernambuco, a ARP, a Angélica Araújo. Bom dia, Angélica, já está na linha? Oi, menina, bom dia, é Angélica. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Fora da Curva, ok, Angélica? O prazer é todo meu, menina. Angélica, diz pra gente qual é o papel, né, o trabalho da ARP. O que é a ARP? Olha, a Associação das Rádios Populares e Livres de Pernambuco, a ARP, é uma associação sem fins lucrativos, que trabalha pelo direito humano à comunicação, né, e o fortalecimento das rádios comunitárias no estado de Pernambuco. Nós hoje trabalhamos com 170 rádios que são filiadas à instituição, são rádios de todo o estado, rádios do Recife, Zona da Mata, Agreste, Sertão. Nós damos assessoria jurídica a essas rádios e assessoria técnica, né? E associações também que desejam montar as suas rádios comunitárias em suas comunidades. Esse é o trabalho da ARP. Olha, Angélica, como é que você atualmente está percebendo o movimento de rádios comunitárias em Pernambuco, hein? O estado de Pernambuco é muito grande, menina. O movimento em Recife, ele é um movimento, no interior é outro movimento, né? No Recife, a gente está tendo uma grande dificuldade, né? Porque a perseguição é muito grande, né? As rádios, elas solicitam a concessão, a autorização para funcionamento nas comunidades e essa autorização demora muito, né? Tem rádios, como por exemplo a Porto Seguro, já está 19 anos solicitando essa autorização para funcionar. E, no entanto, há uma dificuldade imensa lá no Ministério, né, que já se passou vários ministérios, e a coisa continua da mesma forma. Hoje, né, que esse governo golpista, a gente tem uma dificuldade maior ainda, né, e as concessões simplesmente não saem para as rádios, e as rádios ficam funcionando sem a concessão, ficam funcionando dentro da comunidade sem ter a autorização, e aí chega a Polícia Federal, a Anatel e quer fechar a rádio. Muitas vezes não acontece o fechamento porque a comunidade vai lá, né, bota a cara e diz que não pode fechar, que a luta é grande e que tá lutando por esse direito da comunicação. E aí, muitas vezes eles chegam e vão embora, às vezes eles fecham a rádio. Então há uma dificuldade imensa, né? Já no interior a coisa já é mais leve, né? Muitas rádios, elas são ligadas a algum, infelizmente, ao poder local. Sim. Né? E aí a Polícia Federal não chega tão fácil nessas rádios, né? E a grande maioria no interior tem concessão.
né? Diferente do Recife, região metropolitana. É mais difícil, não é, Angélica? Olha só, Angélica, a gente hoje também, na nossa programação, vai contar com a participação por telefone também da coordenadora da AMARC, que é a Associação Mundial das Rádios Comunitárias no Brasil, a Thaís Ladeira. E a gente gostaria que você continuasse na linha para também escutar a matéria que a gente gravou na sequência, tá certo? Ok. Promover o direito à comunicação, mobilizar cidadãos e cidadãs para reivindicar direitos, prestar serviços para a comunidade. Afinal, qual deve ser o papel de uma rádio comunitária, hein? Quem responde é o professor e pesquisador da UFPE, José Mário Austregésilo. A entrevista é de Ivinson Henrique, ele que é estudante de rádio, TV e internet da UFPE. Vamos ouvir, gente? Se espera que a rádio comunitária seja uma verdadeira representante, e quando eu digo representante, ela tenha uma programação que reflita as demandas da sociedade, não só musicais, culturais, mas políticas, sociais. Esse é o grande papel dela, é fazer aquilo que a grande mídia não faz, representar de fato os anseios da sociedade. Como o senhor percebeu na sua pesquisa as dificuldades das emissoras para a organização e sustentabilidade das rádios comunitárias? A lei. Eu preferi as rádios comunitárias clandestinas do que legalizadas, porque ao serem legalizadas, elas não têm condições de ir buscar recursos para apoios, patrocínios, etc. Imagine o absurdo que é o seguinte: se uma grande empresa de um bairro vizinho quiser apoiar a programação da rádio, não pode, tem que ser da comunidade. Isso foi uma das restrições muito fortes que se fez à rádio comunitária. Ela só pode citar apoios culturais. Então, do ponto de vista de recursos financeiros, o governo limitou e até hoje não colaborou com o desenvolvimento da rádio comunitária. Muito bem, olha, Angélica, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite do dia 21 de fevereiro, o relatório da medida provisória 747, que garante anistia para a renovação de concessões às emissoras privadas de radiodifusão. Gente, o parecer também contempla as rádios comunitárias, mas deixa margem ao governo federal de barrar novos prazos para o setor. Organizações que defendem a comunicação pública temem que as rádios comunitárias sejam prejudicadas. A medida provisória 747 também foi aprovada pelo Senado depois da mobilização da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço, no Congresso Nacional. Se não acontecer nenhum veto por parte do governo federal, a medida vai beneficiar 1.300 rádios comunitárias que estão com autorizações vencidas. O que representa essa notícia para vocês da ARP, Angélica? Mais uma vez um retrocesso, né, Manina? As rádios comunitárias, a nossa luta é muito grande, né? Mas infelizmente as concessões vêm do Ministério das Comunicações, é uma concessão federal, né? Infelizmente as rádios, a gente passa por isso há muitos anos, desde as primeiras concessões, né? A cada dia funilando mais, né? A gente tem uma lei aí que você citou, a 9.612, que é uma lei que já tem 19 anos, ela é de fevereiro de 98, e aí é uma lei que nasceu para amarrar o serviço de radiodifusão, não é uma lei que veio para beneficiar, né? E mais uma vez chega do nosso Congresso, da Câmara do Congresso Nacional, essas notícias, né? Que a gente só fica limitado, né? A luta é grande, né? Os movimentos sociais, graças a Deus, nos últimos meses vem se fortalecendo, lutando, indo às ruas para evitar esse tipo de coisa, né? Mas nós temos que escutar e impressionados com essa notícia, né? É uma notícia que vem para nós, né? É uma notícia que
princípio, Angélica, né, dá uma esperança para as pessoas das rádios comunitárias, no sentido que antes sequer a questão das rádios comunitárias ia conter dentro do relatório. A partir da mobilização das rádios, houve a votação, né? E aí a gente pergunta, com esse Brasil, né, que está sendo posto em xeque-mate, né? A comunicação é um grande elo de poder. Como é que está o movimento? Como é que a ARP pensa em lutar por esses direitos? Eu lembro que houve um período aqui no estado de Pernambuco que as rádios foram às ruas. Será que não era o momento também? A gente tem que começar a mobilizar as rádios mais uma vez para ir às ruas, né, Manina? Só dessa forma que a gente vai conseguir caminhar. Porque da forma que anda, a situação é muito alarmante. A gente precisa mobilizar mais as rádios precisam deixar de ser tão porque infelizmente existem muitas rádios, Marina, como você bem sabe, que você é uma pessoa de rádio comunitária também, se formou aí. Então, existem muitas rádios que funcionam, muitas rádios comunitárias que funcionam como comercial, né, como rádios comerciais, apesar de ter uma concessão pública para a rádio comunitária. E aí a gente precisa fortalecer desde o princípio essas rádios de resistência, como por exemplo a Rádio Amnésia, né, que é uma rádio de bastante resistência que está em Olinda, né, algumas rádios comunitárias, e a gente fazer seminários, fazer encontros para fortalecer o trabalho da comunicação, porque assim, a gente só vai conseguir, né, sair desse processo que estamos hoje através da consciência social, né? Então não dá para fazer diferente. Então as rádios comunitárias são um papel fundamental com relação a isso, né? Mas é preciso se conscientizar a população. Você sabe que o programa Fora da Curva vai estar sempre com o microfone aberto para as reivindicações das rádios comunitárias, e dessa forma a gente agradece muitíssimo a sua participação, ok, Angélica? Obrigada. Nada, menina. Um abração. Nós estamos discutindo essas questões na Rádio Universitária, a sua rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Muito bem, estamos de volta. Quem quer calar as rádios comunitárias, hein? A medida provisória 747 também foi aprovada pelo Senado depois da mobilização da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço, lá no Congresso Nacional. Se não acontecer nenhum veto por parte do governo federal, a medida vai beneficiar 1.300 rádios comunitárias que estão com autorizações vencidas. Gente, nós estamos na ponta da linha com a coordenadora da Associação Mundial das Rádios Comunitárias, a AMARC, aqui no Brasil, a Thaís Ladeira. Thaís, seja bem-vinda. Como a AMARC analisa todo esse processo? Oi, alô, bom dia. Tá me ouvindo? Eu já estou no ar. Agora eu estou falhando um pouco, mas eu estou achando que eu já estou no ar, então quero dar o meu bom dia a todo mundo que está na sintonia do programa, da Rádio Universitária. Adorei o slogan da rádio, é um prazer conversar com vocês, uma emissora pública de Pernambuco, da cidade de Recife, e que pertence ao povo pernambucano. Muito obrigada pelo convite. Bem, Thaís. Bom, eu estava ouvindo você falar sobre a medida provisória 747, que anistia as rádios comunitárias. Exatamente. Olha, foi uma grande mobilização, especialmente por parte da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, que realizou uma série de reuniões, audiências públicas com os senadores e também, antes, com os deputados federais, na tentativa de incluir novamente as rádios comunitárias e universitárias nessa medida provisória, certo, uma vez que elas tinham sido retiradas, né, da medida provisória do texto original, e elas retornaram, porque acontece o seguinte: várias emissoras, tanto comunitárias quanto universitárias e também privadas, comerciais, como a gente conhece, elas tinham perdido o prazo de renovação das suas concessões.
E isso faz, obviamente, com que ela possa perder essa concessão. A anistia, ela representa a possibilidade de continuidade de funcionamento, portanto, dessas mais de 1.000 emissoras comunitárias. Apesar dela ter entrado na reta final, de novo na medida provisória, no texto da medida provisória, separadamente, e, portanto, passível de veto por parte do governo Temer, Sim. Houve um acordo com o presidente do Senado, o senador Eunício, para que não haja veto por parte da presidência da República. Portanto, o alerta, ele continua. A gente tem que continuar prestando atenção para evitar esse veto por parte do Temer. Muito bem, Thaís. Olha, o coordenador do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, o Gerry Oliveira, alegou que 1.288 rádios tiveram seus contratos de renovação cancelados desde o segundo semestre do ano passado e que a migração das rádios AM para FM, autorizada por meio de decreto assinado em 2013, vem sendo utilizada pelo governo federal como argumento para a não renovação de contratos das rádios comunitárias que operam em FM. Existem 2.236 emissoras que estão com o processo de renovação em andamento. Thaís, como a AMARC analisa essa polêmica em meio ao debate em torno da digitalização das emissoras brasileiras, hein? Olha, nós vimos com muita preocupação porque todas essas, digamos, determinações, elas não deixam de ser manobras para que a gente volte a ter uma situação no país onde as concessões elas são dadas por meio de um balcão de negócios, um balcão de trocas político, na verdade. Então, essa concentração das concessões é o que faz a nossa comunicação ser conhecida, inclusive internacionalmente, como uma comunicação extremamente concentrada, excludente, e com um discurso único, né, por parte dos grandes conglomerados de comunicação. Por que eu estou dizendo, por que eu estou afirmando isso? À medida que você estabelece procedimentos tecnológicos, como, por exemplo, a migração da AM para FM, ou ainda medidas administrativas de perdoar, por exemplo, a não renovação da concessão apenas das privadas e não dos outros setores de comunicação, o que está acontecendo por parte do governo federal é uma política pública que ela não é universal, é uma política pública que ela é direcionada. E o direcionamento é para o fortalecimento da comunicação como uma iniciativa exclusivamente privada, empresarial. Isso diminui sobremaneira a possibilidade da gente ter diversidade de opiniões, diversidade de vozes, diversidade de visões, diversidade de reivindicações. Então, o que está acontecendo é muito sério. A AMARC tem acompanhado muito atentamente essa movimentação e da mesma maneira, sabe, que acontece em retrocessos em outros campos da vida política, social do país, não poderia ser diferente na comunicação, né? Haja vista que mal o governo Temer assumiu, melhor, mal ele finalizou o golpe parlamentar, e o que aconteceu foi uma sucessiva perda de direitos, e a primeira empresa de comunicação a ser atingida no seu coração, que é a sua autonomia e a presença do Conselho Curador, foi exatamente a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que está sendo censurada, calada, destruída no seu projeto original. Thaís, por meio de nota enviada à redação do Jornal Brasil de Fato, o Ministério das Comunicações informa que a paralisação de rádios comunitárias que receberam do governo pareceres contrários à renovação se deve à reestruturação administrativa e que os editais de seleção pública foram temporariamente suspensos até que se defina a nova estrutura regimental e as políticas públicas a serem adotadas nos próximos anos. O governo ainda informa
que está analisando o espectro de frequência das faixas de FM migradas do serviço de ondas médias, como é chamada AM, em âmbito nacional. E aí, o que é que você acha dessa justificativa do governo? Isso é uma falácia, isso é um assinte à nossa inteligência, isso é um completo absurdo. Porque, veja bem, o golpista entrou no governo em maio, junho do ano passado. É quase um ano e eles ainda estão discutindo como é que vão ficar as estruturas do Ministério das Comunicações para justificar a não renovação das concessões das rádios comunitárias. Isso é um absurdo. Só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, houve uma fusão de alguns ministérios, inclusive a anulação de outros, um processo aí de enxugamento da máquina administrativa. Bom, o que aconteceu? Fundiram o Ministério das Comunicações com o Ministério das Ciências e Tecnologia. Ora, veja, o terceiro escalão do Ministério das Comunicações, todos aqueles funcionários, servidores, melhor dizendo, concursados, preparados, com conhecimento técnico, são engenheiros, eles certamente têm um conhecimento que independe desse ou daquele governo, tá certo? Eles servem ao Estado brasileiro, eles servem ao povo brasileiro. Esses mesmos técnicos deixaram de herança um grande planejamento, o Plano Nacional de Outorgas, que a gente chama de PNO. Tinha um PNO pronto para ser colocado em formato de editais nesse mês de abril, ou seja, mês que vem. Esse Plano Nacional de Outorgas já estava absolutamente preparado, checado com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E o que aconteceu foi que, com essa desculpa esfarrapada de que estamos nos reorganizando internamente para saber como vai ficar a estrutura do Ministério das Comunicações, eles estão suspendendo o Plano Nacional de Outorgas que estava pronto para ser publicado. Então, Thaís, a comunicação pública está em risco? Absolutamente sim. E aí, mais do que nunca, o campo que luta historicamente há mais de 3 décadas pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação, pela democracia na comunicação, precisa estar muito atento e, como diz a música, atento e forte, porque vem de tudo quanto é lado. A comunicação pública está ameaçada, as rádios comunitárias e universitárias hoje são uma trincheira de luta pela democracia na comunicação, pela liberdade de expressão, pela diversidade de vozes e de opiniões no ar. Thaís, muitíssimo obrigada pela sua participação e a gente gostaria que você encerrasse a sua fala falando brevemente sobre a AMARC. Bom, a AMARC é uma associação de rádios comunitárias, a sigla significa Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Na verdade, é uma organização não governamental internacional, com sede no Canadá e com presença em mais de 110 países em todos os continentes. Nós somos uma organização não de representação das rádios comunitárias. Quem representa as rádios comunitárias no Brasil é a Abraço, é o MNRC. Nós somos uma associação de apoio e, obviamente, de defesa das rádios comunitárias e de toda expressão de liberdade de expressão. E eu gostaria aqui de me colocar à disposição, sempre que vocês acharem necessário, para a minha participação na rádio, no programa, enfim, para falar não apenas de rádios comunitárias, mas também de todos os direitos sociais que estão ameaçados aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional. Eu estou à disposição. Muito obrigada, Thaís Ladeira, representante aqui da AMARC. Muito obrigada. Obrigada a vocês, um ótimo dia, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos discutindo essas questões na Rádio Universitária, a sua rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Gente, a nossa produção foi saber como estão as rádios comunitárias pernambucanas. Vamos ouvir os depoimentos?
Olá, queridas amigas do programa Fora da Curva e ouvintes da Rádio Universitária. Sou Fernanda Cristina, radialista da Rádio Comunitária Alternativa FM em Nazaré da Mata, coordenada pela AMUNAM, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata. A Alternativa FM foi fundada em 8 de março de 2003 e hoje comemoramos seus 14 anos. São 14 anos de luta e também de conquistas. Já tivemos equipamentos apreendidos pela Anatel e também a nossa emissora foi fechada por 2 vezes. Em 8 de outubro de 2010, a Rádio Comunitária Alternativa FM, depois de muita luta, que durou quase 10 anos, recebemos a concessão provisória do Ministério das Comunicações para funcionar como rádio comunitária. E antes que o prazo da concessão provisória expirasse, a emissora recebeu a concessão definitiva em 21 de maio de 2012. Eu sou Terezinha Filha, da Rádio Boca da Ilha, a Rádio Comunitária Boca da Ilha, que é uma comunidade de pescadores, no território tradicional pesqueiro Ilha de Deus, a rádio que fica na sede da Ação Comunitária Caranguejo-Sá. São muitos desafios, das rádios, a própria questão da democratização da comunicação, o acesso à informação diversa, de qualidade. No nosso caso específico da Rádio Boca da Ilha, nosso maior desafio, eu acho que é a formação, no sentido de investimento para construir programas de qualidade. Somos ainda uma caixinha de poste, principalmente porque tivemos várias situações em outras rádios de os radialistas serem presos e os materiais apreendidos. Isso fez com que a gente priorizasse esse formato de poste para que a gente não corra também esse risco. Muito bem, a gente agradece às rádios comunitárias que estão sintonizadas na nossa Rádio Universitária FM 99.9. Um abraço carinhoso a todas e todos vocês que lutam pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a presença de representantes das associações das rádios comunitárias e livres de Pernambuco, a Angélica Araújo, que deu entrevista por telefone, também para nossa querida Thaís Ladeira, da AMARC, e a você, amiga e amigo ouvinte, que ficou sintonizado com a gente na última meia hora. Nossos agradecimentos também para todas as rádios comunitárias que estão na luta pela defesa da liberdade de expressão e o direito à comunicação. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, na coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, na apresentação Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo, nos trabalhos técnicos Marco Antônio e nas redes sociais Daniel Lamir. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE em parceria com o Núcleo de Rádio, TV Universitária, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo e Mirim Brasil. Amanhã estamos de volta com o tema Ainda Vamos Nos Aposentar? E se você perdeu o programa de hoje e quer partilhar com as amigas e amigos, é só acessar o link, facebook.com/programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Tudo que a vida não publica, movimento de atitude popular, comprimido por ações políticas, você tem o poder, pode mudar o canal, não se submeter, faça política social. Vamos para o povo que não lê, para o povo que não ouve, prepara quem é de candomblé, e flores para mudar o homem. Vamos para o povo que não lê, para o povo que não ouve, prepara quem é de candomblé, e flores para mudar o homem. Rádio Comunitária sem forma, tudo que a vida não publica, movimento de atitude popular. 12 horas
e 1 minuto.